Bom dia. Estamos aqui em 2. É melhor ser 2 do que 1, não é? Quando um se cansa, o outro vem e fala: deixa que eu faço. Mas às vezes é necessário 2 em unidade, no mesmo propósito, no mesmo intuito. Falando da vida espiritual, ontem eu falei para vocês a respeito de uma situação em que eu fui sozinha, que eu fui em companhia do Espírito Santo. Eu fui agir a minha fé contra o nosso inimigo, em defesa dos fracos, em defesa daqueles que eram inocentes na situação, né? Inocentes ou não. Mas o mal não deve prevalecer. Nessa manhã, eu me recordei do quanto é bom sermos 2 unidos no mesmo espírito e no mesmo propósito. Uma certa época da minha vida espiritual, eu e o Sérgio, nós sempre íamos à Santa Felicidade, naquela época, com mais frequência. E nós fazíamos sempre um trajeto pela 277, pelo contorno, indo por trás para Santa Felicidade. E no trajeto que nós fazíamos até aquela ponte de Santa Felicidade, que à esquerda vai para Campo Magro e à direita vai para Santa Felicidade, naquele trajeto, desde a rotatória até a ponte, nós sempre presenciávamos morte. Sempre tinha um carro batido lá, sempre tinha pessoas machucadas, sempre tinha acidentes com morte que a gente parava e ficava sabendo, olha, morreu tal pessoa, aconteceu tal coisa. E também naquele trajeto eu observava que sempre tinha animais mortos à beira da estrada. Sempre tinha uma situação. Às vezes que nós passávamos ali, eu observava. E eu tinha nessa época uma amiga, tá? Uma amiga de caminharmos juntas, fazendo a obra do mestre. Nós duas fazíamos muitas visitas juntas, como eu já falei em outros testemunhos, que eu sempre fiz muita visita com as irmãs da igreja, aqui da Rigoni. E eu comentei com Roseli, eu posso falar o nome dela, Roseli Servilha, missionária Roseli Servilha. Muitos conhecem ela. Ela cantava, ela pregava, e ela sempre tinha muita agenda para pregar numa igreja, em outra igreja, e nós duas caminhávamos juntas, nós duas congregávamos na mesma igreja, com o pastor Genilson, na época, e nós estávamos sempre juntas e em comunhão. E eu comentei com ela a respeito dessa situação de morte nesse trajeto que eu sempre fazia. E ela falou para mim assim: Edna, isso aí é espiritual. Isso aí é um espírito de morte que tem naquele local. Mas nós podemos fazer algo. Então, nós duas jejuamos por esse propósito e combinamos que iríamos lá repreender o espírito da morte. Me diga você,
Você crê? Se a gente vai falar isso para alguém que não tem entendimento, vai falar: essas duas são loucas, essas duas querem as duas repreender um espírito da morte que está naquele local. Isso é para quem tem fé. É como o testemunho que eu dei ontem, a respeito de eu ir aonde tinha trabalhos de feitiçaria e dançar e adorar o Senhor com cântico e dança. Já fazem anos que não entregam mais trabalhos de feitiçaria nas encruzilhadas de T no nosso entorno. Por quê? Porque agora esse local recebeu adoração. Então, voltando ao testemunho, eu e Roseli jejuamos e uma tarde, um entardecer já, eu peguei meu carro e fui com Roseli. Parei meu carro ali na rotatória e caminhamos a pé de um lado da pista, orando e repreendendo o espírito da morte. Voltamos do outro lado da pista, orando e repreendendo o espírito da morte. Depois disso, de nós termos feito isso, eu e Sérgio nunca mais presenciamos animais mortos naquele trajeto que nós fazíamos sempre. Inclusive, uma vez, uma pessoa morreu na nossa frente, num acidente à nossa frente. Estávamos nós, mais um carro, e na frente um rapaz bateu de frente no carro que vinha vindo à nossa frente e perdeu a vida. Então eu te digo, você não imagina o que Deus pode fazer através da sua vida. Lembra-se, quando Jesus comissionou os 70 ou 72 a irem às aldeias, às cidades, antes dele? Lembram-se? Vocês já leram? Já ouviram uma pregação a respeito da comissão dos 70, dos 72? Como foi que eles voltaram? Eles voltaram alegres, falando para Jesus: Mestre, até os espíritos se submetem. Aquele espírito da morte que estava naquele local se submeteram à oração depois do jejum que nós fizemos naquele local. Nós andamos por aquela estrada até lá e voltamos. Alguns carros buzinavam, né? 2 mulheres andando na beira da estrada, repreendendo, orando. Eu sou dessa época. Nós temos depósito lá em cima de tudo que nós fizemos. E que tudo que temos feito, porque oramos diuturnamente, não de joelhos. Apóstolo Paulo fala que em todo tempo nós devemos orar. Em todo tempo, diuturnamente. Quando estamos trabalhando, quando estamos deitados, quando estamos brincando, quando nós estamos gozando a vida
Em todas as situações nós devemos orar. Não somente quando vamos à igreja, orar 2 horas, 1 hora, 10 minutos. 10 minutos de joelho. Não é necessário quando você ora diuturnamente. Você faz por obediência, mas Deus conhece a cada um. Deus conhece aquele que ora 10 minutos e aquele que ora diuturnamente. Muitas vezes a gente olha uma pessoa ou outra e não sabe por quê. As coisas sempre dão certo para essa pessoa. Por quê? Porque elas temem a Deus. Elas estão continuamente diante de Deus. A palavra de Deus fala que não é para nós ficarmos presos nos nossos próprios pensamentos, que é para a gente ir para o meio. Por que ir para o meio? Porque estando dois pensam e resolvem uma melhor situação, um melhor resultado. Quando você está só, você tem que realizar as coisas do seu pensamento, apenas o seu pensamento. Mas quando vocês estão em 2, um fala, vamos fazer assim, o outro diz, o que você acha da gente fazer assim? Não seria melhor? E os 2 entram no consenso e realizam a tarefa juntos. Os 2, quando Jesus comissionou, eles foram em 2. Por quê? Porque estando 2, eles são mais fortes. Não é verdade? Que essa minha fala dessa manhã possa abrir a sua mente e que você possa observar e que você possa escolher alguém para estar junto no mesmo propósito. Pai e mãe, quando oram juntos por uma situação financeira, exemplo, o resultado vem mais rapidamente. Quando pai e mãe oram por um filho, o resultado vem mais rapidamente. Em tudo, é sempre melhor estar em 2 do que em 1.